como o próprio artista que fez Daniel, reconheceu. já começou a dizer que foi forjado. Já começou mal, Daniel. Foi forjado o negócio, Daniel, de acordo com você? Quem escutou Santo essa confissão Sudário, foi então... um bispo da Igreja Católica que Calma. comunicou isso ao Papa na época. Peraí, vamos deixar ele explicar, Daniel. Aí você me ajuda. Peraí, deixa eu ir lá pertinho dele. Eu tenho que ir lá com o microfone. Peraí, vou chegar pertinho. Calma, licença. Vou passar na frente. O senhor segura. Então me fala, peraí. O Daniel vai já partir para o ataque aqui. Senhor Manuel, me explica. Então, olha, aqui... O que podemos ver aqui? Isso aqui é uma impressão frontal e dorsal de uma pessoa que foi crucificada pelo método romano. Tá. O que é o método romano? É aquela crucificação em que você é pregado e não amarrado. Certo. Então, como é que você mostra isso? Você mostra isso pelas... Aqui, por exemplo... Esse seria o tamanho... Mas seria o mesmo tamanho. Mais ou menos. Então, aqui, a parte frontal está aqui. Certo. Aqui está a cabeça. E aqui a parte aqui, dorsal. Então, peraí, deixa eu aqui mostrar. a nuca. Aqui estaria a cabeça, é isso aqui. A cabeça, olha, você vê aqui a cabeça, tá vendo? Certo. Dá pra ver? Dá pra ver. Porque ele é muito tênue, ele está sendo... Peraí. Aqui, ó. Aqui seria a cabeça, aqui, ó. Isso. Uma imagem bem clarinha, mas dá pra ver. Aqui seria a barba, né? Isso. E aqui, ele estava Fecha dobrado. Aqui, ó. Ele estava dobrado. Ele estaria dobrado aqui, assim? Não, ele estava dobrado numa caixa, numa cidade chamada Chambéry, que fica a leste de Lyon, que ficava em poder da família Savoia, que tinha o reino de Savoia. Aqui seria o rosto. Esse é o rosto. Certo. E aqui você vai baixando. Aqui tem o tórax. Certo, aqui tórax, e aqui os dois braços cruzados na frente. Não, aqui... Olha, o rosto, aqui seria o tórax. Aqui estão os dois braços cruzados na frente. Exatamente. Isso aqui seria a mancha realmente dos braços. O sangue que aqui escorreu. Seria, olha, aqui seriam os dedos, né? Não, está aqui. Então, isso, exatamente. Aqui, um para um lado, outro para o outro. Certo, aqui, e aqui o ó. resto, onde são as pernas que aparecem pouco. E aqui a parte posterior. Aqui na nuca, então seriam as costas, né? Onde tinha a coroa. Seria virada assim. Isso, porque é num sentido no outro. Certo. Né? Então essa é a parte posterior e você vê que essa parte aqui é o sangue que escorreu daqui de cima, escorreu para trás. Ok. Né? E nos pés aqui que estavam perfurados, então o sangue escorreu aqui. Aí você vai me perguntar por que existe isso aqui? Isso aqui são queimaduras. Porque quando ele estava em Chambéry, em 1532, houve um incêndio e ele estava dentro de uma caixa de prata e o incêndio foi de tal magnitude que perfurou algumas partes da caixa e furou o pano que estava dobrado. E o que ele estava fazendo numa caixa de prata em Chambéry? Ele estava lá. Como é que ele chegou lá? Ele chegou porque quem mantinha esse pano numa cidade chamada Lirey, que fica ao sul de Troyes, que é na região do Champagne. Okay. Você sabe que o Champagne tem esse nome porque era um feudo do conde de Champagne. Okay. E essa cidade é muito importante, Troyes. E ela apareceu no ano 1350, um nobre, um cavaleiro, chamado Godofredo de Charny, que era um nobre cavaleiro e que ele era o porta-estandarte do rei da França na época da Guerra dos 100 Anos. E ele morre e esse pano fica com a mulher. Fica nessa igreja até 1424, quando ele é doado para a família Savoia, que era o rei do reinado de Savoia. Então, eles constroem uma igreja nessa cidade, a sede do reinado, chamada Chambéry, constroem uma caixa de prata e colocam ele dobrado. Deixa eu perguntar uma coisa assim. Mais ou menos Jesus Cristo teria quanto de tamanho assim? 1,80 m. Minha altura? Esse crucificado, 1,80 m de altura e mais ou menos 80 quilos. Bota no chão, por favor. Ele tem uma discreta diminuição porque... Um pouquinho mais pra lá. Ok. Calma. Pode deitar. Pode deitar. Aí. Mais ou menos assim? Eu tô mais pra frente. Não, tá certo, em cima. Tá certinho? É. Só que essa parte que você deitou é a parte frontal. A parte dorsal, que corresponderia à sua posição marcada, está ali atrás. Quer que eu cubra? Pode ir. Tô brincando.
Pode cobrir então, Rafa. Não, e o mais interessante é que nesse incêndio, queimando e perfurando essa caixa, ele perfurou aqui lateralmente e preservou a imagem. É uma coisa fantástica. Como é que pode acontecer uma Bispo. coisa dessa natureza? Então, aí quando te cobrir já vai mostrar o primeiro detalhe de que ele não é genuíno, porque Vai lá. ele vai envolver a tua cabeça e vai pegar uma altura que não é a real. Há uma distância... Tem por exemplo. 1,80 m. Olha, pode reparar que você já está pondo o seu rosto no peito dele, quase. Porque ele não obedece Baixa, Rafa. essa... Você pode até marcar aí, você vai ver que você já está pegando... Mas isso é irrelevante, isso não está em escala. Hein? Não, mas Se não tá está em escala, não importa. mas isso Uma réplica em tamanho natural. O que eu estou falando é que não envolve a cabeça dele e não dá uma distância que daria para envolver, por exemplo, daqui, olha, para envolver a parte me de deixar trás da aqui também, cabeça até aqui são 15 centímetros no mínimo, 20 quase. A distância entre as duas cabeças é pequena. É isso, perfeito. Porque pode reparar que teria no mínimo 20 e poucos centímetros entre a testa e a parte de trás da nuca, e não tem essa distância, mostrando que não é, são dois desenhos feitos, né? Eu não quero ferir aqui a fé católica, porque nem o próprio Vaticano aceita como genuíno, mas estou falando de alguma coisa que até tecnicamente já é provado que não é Desculpe, real. eu não entro nessa seara de religião. Isso é uma questão de fé. Eu sou médico. Aham. Eu interpreto, o meu estudo, Deixa eu o meu passar trabalho aqui do meu ladinho, é gente. todo ele no sentido médico. Isso Ok. aqui é motivo de aulas de medicina legal na Universidade da Califórnia. Ok. Porque isso aqui é uma aula de medicina legal. Eu posso falar aqui com você qual é a causa morte e por quê. Eu vou mostrar tudo Ok. aqui. Mas aí Deixa eu pode sentir. por qualquer morto que sangrou e fazer o mesmo tipo de coisa. Isso não quer dizer que aquele morto era Jesus Seja Cristo. Jesus. Quer Eu dizer, a não- gente não mas tá... eu não falei em Jesus Cristo. O senhor que está falando. Bom, Como? o sudário Isso não é o você está Santo falando. Sudário? Não. O Jesus Em Cristo? primeiro lugar, não é sudário. Isso aqui é um lençol mortuário. Certo, então o O lençol... padre já falou. Isso aqui Mas é então não um era de nome. Cristo? É um nome usado aqui no nosso meio que foi consagrado. Isso aqui em inglês é Santa Mortalha, em Certo. italiano, em espanhol, não é? bem, então, Santa Sábana Mortalha. Santa, Santa Síndone, Holy Shroud. Mas aqui no Holy nosso Shroud. meio foi falado como Santo Pode levantar, Sudário. vocês podem vir aqui do meu lado. Pode vir aqui, mas... Eu posso lhe Vem aqui, mostrar aqui o que é desse um lado. sudário? Posso falar um pouco? Peraí, só um instantinho. Pode falar, querido. Bom, que você diz? O doutor Manuel foi ótimo. Perfeito. Tudo que ele disse é perfeito. Agora, aí se objetou também que o carbono 14, em 1988, três Explica grupos facilmente, senão as pessoas não de entendem. pesquisadores de Arizona, Inglaterra e Suíça dizem que seria do ano 1260 até 1390. Para analisar isso, retiraram do lençol Certo? 7 centímetros, um risco, Certo? por 1,5 centímetros. Para poder aplicar o carbono 14 seria necessário, como mínimo, 70 centímetros. Além do mais, como que vão aplicar 14 a um lençol que foi queimado, estes buracos, Foi queimado, estava certo. dobrado, ardeu, foi queimado, Então você está dizendo que o carbono não foi bem feito. o incêndio teria estragado o carbono 14, água que se jogou para apagar o incêndio, manuseio, etc. Dmitry Kurnechov, entre tantos outros, riu a gargalhada dos tolos que diziam, sem pesquisa, que era carbono, com o carbono 14. Então, dos cientistas Certo. reconheceu que não tinha pesquisado porque era muito caro. Outro reconheceu quer dizer que- com tão pouco coisinha, ele tinha uma margem de 2000 anos de erro. Os ridicularizaram. Além do mais, Peraí. Então vamos com calma. Por favor. Você que está aí com a mãozinha levantada, vai lá, Daniel. Olha, O que ele está dizendo, infelizmente é preciso só traduzir então,